Olá, muito bem-vindos à nossa primeira aula. O nosso primeiro tema, o primeiro tema da nossa aula hoje vai ser relação entre médicos e enfermeiros. Conhecido entre nós que é uma relação bastante conflituosa em muitas situações, em outras é uma relação excelente, que traz muitos benefícios para os nossos pacientes. O conflito entre médicos e enfermeiros é um dos principais problemas existentes dentro das instituições. E a consequência que isso gera é um impacto no atendimento, no resultado final do atendimento do cliente. É muito importante que exista um balizamento dessa relação. Uma consequência muito comum do conflito entre médicos e enfermeiros é o reflexo disso no cuidado do paciente. Quando uma equipe ela não trabalha em sinergia, isso é sentido pelo cliente, né? Porque fica fragmentado esse cuidado. É como se houvesse uma disputa, né, entre esse profissional, entre o cuidado que é prestado, enfim. Esse conflito ele nunca é saudável no resultado final que isso vai gerar, que é o cuidado desse paciente, né? E a consequência é prejudicar a relação de uma equipe e principalmente o cuidado que está sendo ofertado. Essa relação dicotômica entre médico e enfermeiro, ela abrange atributos históricos da profissão. E é muito importante que a gente entenda, né, se os reflexos são sentidos até hoje, é importante que a gente compreenda onde eles iniciaram e como que nós podemos fazer no dia a dia para que nós possamos minimizar essa distância e minimizar também esses conflitos existentes. E de onde que vem esse poder, essa supremacia do médico na saúde? Como se consolidou esse papel de proprietário exclusivo do saber do profissional médico? Vamos dar uma breve recapitulação histórica para que possamos compreender quais são as raízes que originaram esse conflito nos dias de hoje. Desde o surgimento da espécie humana, né, no planeta, pode-se pressupor que o cuidado estava atrelado à figura feminina. O cuidado com a prole, com os mais velhos, estava associado à figura feminina, como sendo responsável por garantir todo esse processo de cuidado. Então era um atributo feminino ações direcionadas ao cuidado, seja de crianças, de velhos, de doentes, ficava a cargo dessas mulheres. E como o atributo masculino era algo mais ativo, relacionado ao curar e ao salvar. A medicina, desde os seus primórdios, foi vista como uma atitude predominantemente masculina e curativa, como se essas figuras, né, fossem construídas sobre o poder, sobre a autoridade, sobre um conhecimento inquestionável, como se esses profissionais estivessem acima dos outros profissionais, fossem aqueles que definissem quem iria viver e quem iria morrer, né? Já a enfermagem, ela sempre, desde os seus primórdios, foi definida como um campo tradicional do processo de cuidar, vinculado então à figura feminina. Como pode ser visto aqui no slide, se nós formos olhar, né, eu trouxe para vocês uma distribuição de médicos segundo sexo e idade, só para a gente poder correlacionar isso historicamente com os dias atuais. Na sua grande maioria, hoje no Brasil nós temos quase 500 mil de profissionais médicos e em sua grande maioria eles pertencem ao sexo masculino. Agora, nos últimos 40 anos, que devido à recolocação dessa mulher, né, a recolocação da mulher mesmo na nossa estrutura da sociedade, o que nós vemos é que essa mudança aconteceu agora nos últimos 40 anos, que as mulheres estão mais prevalentes, as mulheres como médicas do que os homens, né? Essa posição da mulher, essa conquista desse espaço feminino, que até então era predominantemente, pode olhar atentamente aqui no gráfico, a discrepância existente de muito mais do que o dobro de médicos do sexo masculino e feminino. Então essa evolução toda ela é muito valiosa, né? Dessa transformação, dessa conquista desse espaço pelas mulheres. Quando nós vamos olhar aqui o quantitativo de profissionais segundo o sexo, o que nós percebemos? Que a enfermagem, ela tem quase a categoria da enfermagem, ela tem quase 5 vezes mais profissionais do que a medicina. E mais de 80% desses profissionais pertencem ao sexo feminino.
Quando nós vamos fazer uma breve recapitulação histórica em relação à prática da enfermagem, o que nós vemos é que a enfermagem ela surgiu lá nos seus primórdios do aparecimento de ordens religiosas. Então, em virtude de forte motivação cristã, as mulheres eram movidas à caridade, à proteção, à assistência a esses enfermos. Lembra? Desde o início lá ela estava associada ao cuidado da prole, então isso foi se estendendo. Então foi essa mulher que foi fazer esse cuidado, que foi pertencer a essas ordens religiosas, que participavam dessas missões, né? E dedicavam o serviço das suas mãos ao cuidado. Nesse início da prática da enfermagem, ela apareceu como uma prática leiga, desvinculada de conhecimento técnico e de saber. Então ela foi uma prática desvinculada do conhecimento científico. O ensino era passado de uma pessoa para outra por meio da prática. Então não tinha uma sistematização daquilo que era realizado. Fazia-se e passava-se o conhecimento, independente dele estar certo ou errado, né? E predominavam ações bastante caseiras, bastante rudimentares, bastante místicas, né? A enfermagem era vista como uma doação, como uma vocação, um amor ao próximo, uma caridade cristã. Foi essa a base da construção da nossa profissão enquanto enfermeiros. Até que surgiu Florence Nightingale. Acredito que todos os enfermeiros que tenham na sua formação, que são enfermeiros, né, não passaram pela graduação sem conhecer o papel da Florence, que foi a nossa referência, uma precursora da nossa enfermagem, né, do ponto de vista científico, que utilizava do conhecimento, da sistematização da assistência, da anotação, dos gráficos, para sistematizar o seu cuidado. Então temos que valorizar, né, muito o papel que essa mulher teve. Foi uma mulher que ela não se contentava com as posições das mulheres naquela época. Então é alguém que a gente tem que valorizar bastante, o espaço que ela abriu para que nós pudéssemos também fazer o que nós fazemos hoje, né? E existem alguns valores que ficaram enraigados ali dentro valores inerentes mesmo da enfermagem, como abnegação, espírito de serviço. Até hoje, para nós desvincularmos isso tudo da enfermagem é bastante complexo. As pessoas ainda entendem a enfermagem como uma vocação, apenas o exercício do amor, né? E não como uma profissão remunerada né? Uma profissão assim como as outras. É muito fácil perceber essa questão da cultural relacionada à enfermagem, que quando um atendimento médico, por exemplo, a pessoa entende que ela precisa pagar, ela sabe que ela vai utilizar, não é aquela questão que é igual ela pede para a enfermagem, por exemplo, você pode fazer o favor, até os pedidos são assim, pode fazer o favor de olhar. Ela não vai falar para o médico, né? Na grande maioria das vezes, pode fazer o favor de me atender, mas para a enfermagem sim, porque ainda ficou vinculada àquela história de que é algo social, não relacionado à profissão. E a enfermagem, ao longo do tempo, ela teve quase que uma conotação de sacerdócio mesmo, e não de prática profissional. Alguns meses atrás, eu junto com alguns colegas enfermeiros, nós fomos escrever um artigo do empreendedorismo na enfermagem. Como ainda é escasso estudos realizados nessa área, colocando sempre mesmo a enfermagem como um sacerdócio ali, né, como uma vocação. São poucos os enfermeiros que empreendem, está aumentando cada vez mais. Acredito que essa pouca visibilidade da possibilidade do empreendedorismo na enfermagem seja fruto das nossas grades curriculares. Em nenhum momento, acredito, já tem grades curriculares abordando o empreendedorismo na enfermagem, mas uma grande parte dos cursos de graduação ainda nunca se falou sobre a enfermagem como uma profissão que pode empreender. Hoje, enquanto enfermeira e empreendedora, nós temos que desbravar um cenário muito mais difícil no sentido de compreender de que forma que a gente pode empreender, né? Então foi por meio da gestão de um trabalho que não necessariamente na enfermagem ali em si que eu compreendi que era impossível empreender. Motivo pelo qual eu tenho uma empresa hoje e incentivo muito essa categoria profissional a entender que a enfermagem é uma profissão e não um sacerdócio em si, só uma vocação do que é realizado por amor.
né? Sim, fazemos por amor também, mas somos profissionais e devemos ser reconhecidos, recompensados e remunerados por isso. Quando nós vamos olhar na medicina, né, lá no seu atributo histórico, desde sempre o simbolismo da medicina era a figura do poder médico. A mídia, como que a mídia retrata hoje tudo que é relacionado ao médico? São sempre pessoas lindas, atores lindos, bem-sucedidos, amadas, queridas, ricas. Então até hoje basta ver a quantidade de séries de médicos, né, que nós temos disponível, Grey's Anatomy, Dr. House, enfim, uma infinidade, né, que glamoriza ainda mais essa figura do médico. Ao contrário da enfermagem, muitas vezes essa profissão ela é relatada como uma profissão sem um conhecimento científico. Recentemente, há um ano e pouco, um ano e meio atrás, eu me recordo de cartas de repúdio do Conselho de Enfermagem colocando uma cena de uma novela que uma enfermeira colocou uma criança para ser amamentada por outra mulher sem seguir os rigores técnicos científicos. Ou seja, colocou na enfermagem, né, atribuiu à enfermagem, mais uma vez, estigmatizou mais uma vez a profissão, como se fosse ausência, não tivesse fundamentação científica nas suas práticas profissionais. Então sim, realmente quando isso acontece, nós temos que ser muito incisivos nessa questão. Não podemos mais ficar vinculando a enfermagem como uma ciência, né, uma prática sem conhecimento científico, porque cada vez que passa, mais a enfermagem ela tem se desenvolvido no campo técnico-científico. Dentro da medicina também existe um padrão daquilo que é considerado certo, daquele que as pessoas que pertencem àquela classe devem se comportar. Com certeza, se você não assistiu ainda o filme Pat Adams, recomendo que você assista. Foi um médico que ele foi duramente criticado porque ele ousou atuar diferente da proposta, né, daquilo que era convencional dos médicos. Ele teve que lutar muito para ter o seu espaço e ser reconhecido, sofreu duras retaliações enquanto médico porque ele não se enquadrava, seja no seu comportamento, seja na sua prática profissional, seja na forma como se vestia, como um modelo padronizado de médico. Então ainda hoje sofremos ainda isso é muito forte na nossa cultura, mesmo tendo passado tanto tempo. A questão cultural ela é muito forte na medicina. Uma prova disso é que mesmo com tanta precariedade do trabalho de muitos médicos hoje em dia, com salários que não estão adequados, com estruturas de trabalho bastante precárias, com cargas horárias extenuantes, a glamorização do médico ainda continua. Então, por que isso acontece? Tá vendo? Isso é um atributo social que tem se perpetuado ao longo de gerações. Não era para ser assim. Se existem tantas situações dessa forma, por que o médico ainda continua sendo um profissional de saúde mais valorizado, mais bem pago e mais desejado por todas as pessoas que pensam quase todas as pessoas que pensam na escolha de uma profissão na área da saúde, né? Persiste esse encantamento ainda, esse glamour desse profissional. E enquanto gestora, o que eu vejo com muita frequência, inclusive com os médicos da minha equipe, como aqueles que procuram, né, a primeira vez que eles vão fazer esse primeiro contato procurando trabalho, o que eu vejo muito forte é um choque de realidade. Esses profissionais nas suas graduações, muitas vezes eles não são preparados para a realidade. Ainda fica aquele misticismo histórico relacionado à figura do médico, e quando eles chegam na prática profissional existe um choque, um impacto de realidade. Antigamente o que o médico falava era algo inquestionável, incontestável, era como se fosse lei. O paciente aceitava aquilo de uma maneira sem cogitar, contestar. Hoje em dia não, com o avanço da tecnologia, quando um paciente vai se consultar, ele já passou com o Dr. Google antes, ele já chega no médico falando o que ele quer que seja feito. Então olha só como as coisas mudaram ao longo do tempo. Só que a formação, né, todo esse misticismo, a glamorização do imaginário faz com que quando esses profissionais chegam lá para trabalhar, eles se choquem, não entendem, né, não foram preparados para a realidade. Não foram preparados para essas cargas de horário extenuantes,
para condições precárias de trabalho. Ainda tão fica aquela ilusão do mágico, do maravilhoso. Então, grande parte dos problemas que eu tenho, às vezes eles abandonam o trabalho, não querem mais fazer por conta disso. A realidade não era o que eles estavam esperando. Acontece muito, acontece com muita realidade. E eu gostaria de compartilhar com vocês o quanto que essa questão social, de glamorização, me influenciou ao longo de uma trajetória inteira de vida. Eu me recordo que quando eu era criança, nós vínhamos de uma família com poucos recursos financeiros. Minha mãe me teve com 13 anos e meu pai com 17, então se você for filha de pais adolescentes hoje é super difícil, imagina 33 anos atrás, né? O tanto que era desafiador. E aí, na escola, eu lembro que na época não existia a palavra bullying, mas eu sofri vários processos de preconceito, discriminação enquanto criança, porque as minhas coleguinhas de trabalho tinham uma condição financeira muito mais privilegiada que a minha. E uma das minhas colegas, a minha melhor amiga na infância, lá no maternal, tinha um pai médico. Então, o que aconteceu? Ela tinha acesso a várias coisas que eu não tinha, né? E eu comecei a olhar e acreditar ainda criança, olha, fazendo a minha formação de percepção em relação ao mundo, eu comecei a olhar e achar que para eu ter aquela vida, eu também tinha que fazer o que o pai dela fazia, né? Que era ser médico. E eu me recordo que eu olhava para ele como uma figura, assim, grandiosa. Eu suspirava olhando para ele. Quando eu olhava, era tudo que eu queria ser. Eu pensava, né, que se eu fosse médica, eu seria tão respeitada quanto ele, que eu seria tão querida quanto ele, que as pessoas me veriam da mesma forma que veem ele, que financeiramente eu teria uma vida tão confortável quanto a dele. E isso ficou desde a infância. Essa glamorização dessa profissão foi o que me fez decidir querer fazer esse curso. Mas ao longo do tempo as minhas condições não eram as mesmas, né? Eu não tive um acesso que naquela época, há mais de 10 anos atrás, aos recursos necessários, e numa fase difícil eu acabei passando numa faculdade federal de enfermagem, fui fazer muito a contragosto, né? Porque eu queria de fato fazer medicina, assim como o que eu sempre planejei como sucesso na vida. E aí, o que aconteceu? Ao longo da graduação eu vi que não era aquilo que eu queria, e aí quando eu via os médicos, aquele conflito, olha só, no início da minha vida profissional eu tinha muitos conflitos com médicos, e o que eu entendia era que o meu conflito era de ver que ele tinha conseguido algo que eu não tinha, ele tinha realizado um sonho que eu não tinha realizado. Às vezes até um fator interno, né, que nós temos de uma frustração de algum objetivo que nós não atingimos, ele reflete na nossa atuação profissional, no nosso relacionamento interpessoal com os nossos colegas. E foi assim durante muito tempo depois que eu me formei. Durante a graduação eu me recordo de ter desistido, largado tudo, olhei e vi que não era o que eu queria, fui estudar numa escola de engenharia e depois acabei voltando, concluindo a graduação, porque eu também vi que a engenharia não era o que eu queria. Enfim, e dentro dessa minha experiência profissional, eu assumi diversos serviços até chegar na parte assistencial, né? Desde início da minha jornada, eu trabalhei na coordenação. Depois eu fui atuar como enfermeira assistencial. E o que eu percebi? Eu percebi que eu não gostava de atender. Né? Embora eu adorasse aquilo que eu estava fazendo, não era o que eu gostaria de fazer da vida. Ou seja, durante uma vida toda eu carreguei uma situação relacionada a uma expectativa que era social, vinculada à profissão, e não é algo que era algo importante, um propósito dentro de mim. E foi necessário que eu atuasse no atendimento, executasse a minha atividade, muito semelhante ao que o médico fazia, atendendo o paciente todos os dias, mesmo que a nossa prática profissional seja diferente, para eu entender que aquilo de fato não era algo que brilhava os meus olhos. Era muito mais uma questão social ligado à fantasia que eu criei daquela profissão, do que algo, né, de fato que era um desejo, né, do meu coração em poder fazer.
E foi então que eu decidi que eu não queria mais atuar na assistência, e foi quando eu consegui resolver internamente essa questão de não ter cursado a medicina e ter feito aquilo que eu achava que eu nasci para fazer. Posso dizer que foi libertador, né? Quando eu compreendi que o meu desejo ele estava muito mais ligado ao imaginário fantasioso, né? De algo que eu criei, como sendo a única forma que eu iria conseguir melhorar a minha vida, ou, né, minha condição financeira e ser feliz. E com o tempo eu percebi que não tinha relação nenhuma, né? Consegui trabalhar isso internamente, conseguir resolver esse problema internamente quando eu fui convidada para atuar na gestão. E hoje, quando eu olho, eu vejo que aquilo tudo foi muito necessário, né? Eu passar por essa experiência de atendimento e para eu poder resolver esse conflito, porque provavelmente se eu não tivesse passado por isso eu ia carregar essa fantasia de uma frustração para o resto da vida. E quando eu vi, né, quando eu consegui resolver isso e passar por aquela experiência e ver que de fato não era o que eu gostava, eu entendi que a minha escolha tinha sido feita por questões sociais, que não tinha relação direta com o meu propósito. Então eu fui convidada para atuar na gestão, onde eu estou, né, há mais de 3 anos, e algo que, olha como é mágico, né, as coisas são mágicas. Lembra do pai, né, da minha amiga, que eu olhava para ele assim magicamente, é como se fosse uma figura de idolatria. Eu pequenininho, eu lembro que eu olhava para ele assim. Depois, quando eu assumi o meu cargo como gestão, eu era a líder dele, né, do trabalho. Foi eu que contratei o serviço dele para trabalhar na minha equipe. Olha que demais, né, a dinâmica da vida, como tudo acontece. Então, é só para colocar para vocês que ainda hoje, nas nossas escolhas profissionais, a gente ainda escolhe muito a nossa profissão, com base nos atributos históricos e sociais. O que eu quero dizer para vocês é que eu tenho certeza que dentro de quem está assistindo esse curso pode ser que alguém tenha passado pela mesma experiência. E o que eu gostaria de colocar isso é que você olhe para você, que você compreenda se a raiz das suas escolhas elas estão relacionadas a de fato algo que faça sentido para você, ou se esse fator histórico, social e cultural ele foi relevante nessa sua escolha ou nessa sua decepção pela não possibilidade da escolha. E esse processo de autorreflexão ele fez muita diferença, porque ele foi um divisor de águas. Quando eu consegui compreender que a minha escolha, a minha frustração, ela estava relacionada muito mais a um fator social mesmo, do que algo inerente à minha essência, eu consegui me libertar dessa culpa, dessa frustração, dessa chateação relacionado a isso. Então, eu queria compartilhar com vocês só para mostrar o quanto as nossas escolhas, inclusive nos dias de hoje, elas são fruto desses processos históricos. E o quanto a gente olhar para dentro de nós, encontrarmos a nossa resposta, encontrarmos o nosso propósito naquilo que a gente faz. Eu sou infinitamente feliz hoje com a escolha que eu fiz em relação à gestão. Eu consegui compreender que não importa que eu não tenha feito medicina, tá tudo bem. Que dentro da gestão eu consigo fazer tanta coisa bacana, tão quanto eu conseguiria fazer se eu tivesse sido médica. Então foi um processo muito transformador, sabe? A compreensão disso foi muito transformador para mim. E queria compartilhar, fico feliz de compartilhar isso com vocês, tá? Quando a gente fala desse relacionamento enfermagem-médico, a gente precisa superar algumas barreiras históricas. Questão de classe, gênero, etnia, que são estruturais da nossa sociedade. Por exemplo, a gente vê, né, isso aí é estatístico, a gente olha aqui e vê o tanto que a enfermagem ainda é composta por mulheres. E quando tem homens fazendo a enfermagem, a gente sempre olha como se... a gente sugere até, né, eu até tô citando aqui um estudo que fala sobre isso, como se a pessoa, mas se fez enfermagem, né, aqueles comentáriozinhos. Outra questão comum que esse estudo de Baró também fala é a questão dessa figura do médico. Aquela figura, né, aquela figura socialmente já construída e aceita. Então, se chega um médico, por exemplo, com a cor preta, a pessoa já olha, e eu já presenciei isso pessoalmente, chegando o médico e alguém olhando, mas ele é um médico?
Ou seja, ele está fora dos padrões daquilo que é considerado como padrão do médico. E aí surgem comentários que até Baró coloca no artigo dele. Ah, mas se ele é médico, ele deve ter se esforçado muito, porque, né, são pessoas que não têm condição financeira, que não têm tantas oportunidades. Então, vocês conseguem perceber a influência dessa questão até nesse estereótipo social criado da profissão, e aquele que difere disso, ele é estigmatizado. Olha quantos desafios nós temos que superar ainda. O que a gente nota também em relação a essa postura desse profissional médico é que os papéis dentro da atuação, eles são muito delimitados, né? Então, há um tempo teve até a questão do ato médico, etc., o movimento em relação a isso, como se o médico tivesse uma supremacia em relação a algumas questões. E aí, dentro da equipe multiprofissional, é como se ficasse assim, ó. Eu posso, por exemplo, eu tenho um acompanhamento de um paciente que eu preciso prescrever algo em relação à dieta, e eu tenho um nutricionista para fazer isso. É como se o médico fosse detentor do saber a ponto dele falar: eu tive esse curso na graduação e eu tenho autoridade e autonomia para falar sobre esse assunto ou prescrever algo para o meu paciente. Mas quando outro profissional quer adentrar na área do médico ou da atuação ou do conhecimento, já existe nitidamente um corte, né? Algo que não pode ser contestado. Não, eu sou médico. Quem decide sou eu, e como se os outros profissionais dessa equipe não tivessem tanto conhecimento ou autonomia para atuar. Então isso é muito comum. Muitos conflitos ainda surgem disso, que é o médico querer adentrar em outras áreas, e quando alguém vai querer adentrar, já existe já essa barreira de imediato. Motivo muito comum de conflito nas equipes, tá? E dentro da enfermagem e da medicina, a gente vê, por exemplo, essa divergência de papel e percepção da importância dos papéis presentes nessas duas categorias de profissionais, ou seja, cada um busca defender o seu ponto, né? A sua hegemonia que foi outorgada pela profissão, gerando uma relação um pouco amistosa. Não, isso eu sei, isso eu faço, isso aqui é meu. E quando começa essas questões dessa briga mesmo, dessa percepção de quem quer ser mais importante ou quem quer demonstrar que sabe mais, os conflitos começam a aparecer. É onde a gente vê na prática, vê no dia a dia, a influência deles na nossa dinâmica do trabalho, né? Por meio do surgimento de relações conflituosas. Então, há uma questão de ordem estrutural a partir dos quais o exercício do poder se faz, que também vem de um processo histórico, de uma disputa de poder, que é aquele que prescreve, aquele que administra, ou seja, é uma disputa de quem sabe mais. De um lado, tem o primeiro, né, que se recusa a ouvir os conselhos do segundo, e do outro lado, o segundo, que recusa a obedecer às prescrições do primeiro. Então, essa briga é algo que fica. Isso gera vários conflitos que atrapalham, inclusive, no resultado do cuidado que a gente está prestando, né? Então, existe essa disputa de poder de quem detém e de quem manipula as forças. Isso é muito forte ainda. É o que eu falei para vocês, principalmente em hospital, eu observo isso muito mais forte, essa questão de quem manda, de quem detém o poder e de quem determina como as coisas vão funcionar, principalmente relacionado ao médico ainda. É o que eu falei, tá? Não existem generalizações, existem várias situações de bastante entrosamento a esses profissionais, mas eu estou falando através de estudos o que ainda se observa com grande frequência na prática, tá bem? E muitas das vezes essa disputa de poder, ela gera violência mesmo, violência psicológica, violência verbal, um autoritarismo, uma autoridade de querer defender aquilo a todo custo. Isso desagrega e desestrutura a equipe por causa do conflito que gera ali nesse relacionamento interpessoal, né? Se o poder ele for bem usado, ele é ótimo, ele traz muitas melhorias e muitas vantagens. Mas se ele for usado ruim, isso gera conflitos que interferem em todo o processo de trabalho. Então temos que estar atento a isso, tá? Há questões de ordem estrutural a partir dos quais esse exercício se faz, como nós falamos. Exemplo,
Tem um poder pessoal, que é característica pessoal, é uma necessidade ligada ao ego, essa questão do poder que a pessoa tem com ela mesma, né? E tem o relacional, ou seja, ainda relacionado ao conhecimento. Quem detém mais conhecimento tem mais poder, quem detém menos conhecimento tem menos poder. E nessa escala, a enfermagem sempre fica aqui. Na sua grande maioria. Nós estamos conseguindo mudar esse cenário hoje, com o desenvolvimento da profissão, mas se formos olhar em questões gerais, esse desequilíbrio entre quem detém o poder e o conhecimento e quem executa e obedece é bastante nítido, tá? Ainda nos dias de hoje. E dentro desse jogo de poder, a enfermagem precisa lutar bravamente para ter o seu lugar, ainda hoje. É um cenário interno de forças que a enfermagem ela não tem uma posição confortável ainda. E é nítido na prática. Eu tenho certeza que você já vivenciou ou já experienciou seja visualizando alguém, ou seja com você mesmo, o quanto é desagradável esse jogo de poderes, essa situação onde você está numa posição desconfortável. Enquanto enfermeiros, nós já passamos por muitas situações que nos feriu em relação a esse jogo de poder, de conhecimento, colocando como se a nossa profissão ela não tivesse importância ou ela não tivesse o conhecimento suficiente para existir e ter um espaço, né? Na prática, a gente consegue visualizar isso muito claramente. Vou dar um exemplo para vocês como isso acontece. Pensa nos plantões. Geralmente esses profissionais têm quartos separados, exclusivos, com muito mais conforto para se acomodarem. Outra questão muito comum, eles atendem os seus pacientes e vão para o quarto dormir. Então, se chegou alguém, a enfermagem tem que ficar lá acordada e esperando e ligar. Olha, tem um paciente aqui. Vocês conseguem perceber o tanto que essa questão ainda é comum no dia a dia, na nossa realidade? E isso nos fere, né? Nos chateia mesmo de perceber que ainda hoje essa situação é bastante comum de acontecer, tá? E a enfermagem, o que a gente tem visto agora, que a enfermagem ela tem ocupado espaços cada vez maiores. Eu sempre gosto de falar que eu acho que a grade da enfermagem ela foi construída bastante para nós ocuparmos posição de gestão. Eu tive pelo menos umas 4 disciplinas ligadas à administração quando eu estava na graduação. E eu vejo o tanto que nós estamos preparados. Eu vejo a enfermagem como uma profissão que ela tem um olhar muito extenso para várias coisas, seja para a parte assistencial, seja para a parte gerencial, de relacionamento de conflitos, de gestão. Tenho bastante colegas hoje em dia ocupando o cargo de gestão enquanto enfermeiros. Então, nós estamos desenvolvendo bastante esse conhecimento, bastante essa questão toda de empoderamento da profissão mesmo, colocando o conhecimento científico, aprendendo, descobrindo, tentando novos caminhos. E se você está aqui hoje, é porque você está querendo também fazer diferença na profissão. Né? Quando a gente desenvolve nossas habilidades, quando a gente tem conhecimento, a gente consegue minimizar essas brigas de poder. Claro que na profissão, enquanto gestora, isso é uma coisa que eu quero falar com você, gestor, que é muito importante que você saiba. Às vezes, a gente assume uma posição enquanto gestor, né? E quer que as coisas sejam imediatas, o reconhecimento, o respeito, a visualização desse papel, mas calma, tá? As coisas elas não acontecem assim. E o primeiro passo vocês já estão tomando, que é desenvolver o conhecimento, a habilidade, a capacidade gerencial, porque se você está aqui hoje, é porque você quer fazer diferença enquanto gestor. E isso é louvável. Mas quando que a gente vai começar? Quando que a nossa atuação, ela começa a ganhar respeito, ela começa a crescer e essa luta, né, de poder, eu falo isso na prática mesmo, ela começa a minimizar. Nós temos que entender que não importa o cargo, tá? Mesmo que eu seja gestor, se eu não souber fazer, não importa. As pessoas começam a nos respeitar e reconhecer o nosso trabalho quando a gente gera resultado. E o resultado não vem da noite para o dia. Hoje eu posso dizer para vocês com autoridade que
eu consegui dominar as questões relacionadas à gestão, consegui alinhar algumas coisas que em outros momentos eu não conseguia. Mas isso foi fruto de anos de experiência, de anos de conflitos, de sofrimento, de embate. A gente vai amadurecendo como pessoa e amadurecendo na profissão, nós vamos encontrando outros caminhos. E isso é maravilhoso, tá? Então, você, gestor, que está nessa jornada profissional ou que porventura possa entrar nessa jornada profissional, calma. Isso é a primeira parte do que nós falamos que você vai encontrar, que é esse desafio inerente, né? Esses conflitos inerentes à profissão, porque o gestor ele tem que entender que ele resolve conflitos todo o tempo, que ele gerencia relações todo o tempo, que ele gere isso a todo momento. Se eu puder resumir o que é gestão, é saber lidar com pessoas. E se você não gosta, não tem habilidade de lidar com pessoas, você tem duas opções. Ou você desenvolva suas habilidades em relação a isso, ou você procure um trabalho que você não precise se relacionar, porque gestão é isso o tempo todo. E é preciso a gente conhecer esses atributos históricos, o quanto isso influencia, sabe por quê? Porque se eu for um gestor que não tem conhecimento disso tudo, dessa questão histórica, dessa questão cultural, de como isso se entrelaça nas relações, eu vou ser uma pessoa combativa e conflituosa a maior parte do tempo. Então, ao invés de eu ser uma pessoa que agrega, que pacifica, que dá valor àquele espaço, eu vou ser mais alguém que vai comprar as causas de briga que vem se arrastando ao longo de gerações, compreendem? Então, enquanto gestor, a gente tem que ter conhecimento e incorporar mesmo o nosso papel enquanto mediador de relações. E entender que esse respeito, que esse reconhecimento, que toda essa questão ela vai vir com o tempo. À medida que a gente for desenvolvendo as nossas habilidades e for tendo resultados. É assim que o nosso trabalho fica cada vez mais reconhecido e cada vez mais respeitado, tá? A assistência da enfermagem, ela procura basear no conhecimento científico e não apenas no conhecimento sem fundamentação, né, sem embasamento. E isso, quando a gente consegue investir nessa questão, isso reduz demais a submissão desses profissionais a outras categorias, né, especialmente a medicina, pelo seu caráter científico. Eu tenho colegas enfermeiros fantásticos que eles falam de igual para igual e são super respeitados. E isso, eu fico super encantada de ver isso. É uma conquista, né, de longos anos, de longa batalha, mas é possível. Nós vamos conseguir fazer isso. E hoje a enfermagem ela está mais preparada mesmo para os questionamentos, para as questões que envolvem mesmo uma postura proativa desse profissional enquanto tomadores de decisões. Quando nós olhamos hoje em vários cargos, seja de direção de hospital, seja de gestão, né, de serviços públicos, como é o meu caso, são representados por enfermeiros. Na sua grande maioria mulheres, mas também enfermeiros do sexo masculino. Então nós estamos ganhando o nosso espaço, porque nós estamos aqui procurando desenvolver nossas habilidades e o nosso conhecimento. E isso é extremamente importante se a gente quer fazer diferença. Tá? Dentro, o Santos e colaboradores fizeram um estudo colocando os principais fatores de conflitos e os principais fatores protetores de conflito entre a relação entre médico e enfermeiro. Então, vocês podem acompanhar aqui comigo no slide que um fator importante protetor de conflito é uma boa comunicação interpessoal. Nós vamos falar bastante dos traços de personalidade na próxima aula para entender a importância disso dentro desse cenário de relacionamento de comunicação. Então, se a comunicação interpessoal é boa, é respeitosa, é fluida, o resultado ele é muito mais perceptível e sentido na dinâmica de trabalho. Outra questão muito importante é o reconhecimento profissional. Por mais que exista essa questão histórica ligada à enfermagem e à medicina, quando existe um reconhecimento do trabalho de um e reconhecimento do trabalho de outro, porque a nossa atuação é diferente. Eu, enquanto enfermeiro, reconheço a importância do trabalho do meu colega médico e ele, como médico, reconhece a importância da atuação da enfermagem. Isso é um grande protetor de conflito. Porque as pessoas vão saber que cada um está no seu papel, vou inclusive falar essa questão de ordem de papéis, a importância disso dentro do trabalho. Então, quando as pessoas reconhecem cada um seu papel, o relacionamento é mais fluido. É diferente de quando alguém olha, fulano não sabe nada, ou fulano, né, aquele profissional, ele é só isso. Não.
Cada um tem o seu papel e reconhecer a importância do papel de cada um da atuação é extremamente importante para reduzir e minimizar os conflitos existentes no dia a dia. Outra questão importante, né, essa autoridade em relação ao gênero, reconhecer o papel de cada um mesmo, reconhecer a importância, não importa, né, se é homem, se é mulher, cada um tem o seu conhecimento, a sua participação e o seu papel. E tudo isso que a gente falou, todos esses fatores de proteção, de respeito, né, reconhecimento, respeito, eles implicam diretamente no resultado final da assistência prestada ao cliente. Se eu tenho um relacionamento conflituoso com a minha equipe, com o médico, quantas vezes eu vejo isso na prática? Enfermeiros que têm problemas de relacionamento com o médico, porque quer que o médico faça tal coisa, o médico acha que aquilo não é atribuição dele, e aí ele joga nas costas da enfermagem, isso aí você que tem que fazer, eu não faço, e fica aquela briga e quem sente é o paciente. O sistema todo se compromete quando tem conflitos de relacionamento e a gente não pode, enquanto gestor, permitir isso dentro da nossa equipe. O nosso papel é minimizar essas situações, porque se esses conflitos ficam existindo, e nós vamos falar especificamente isso numa aula, isso diminui em todos os quesitos, produtividade, engajamento e resultado, obtenção de resultado final. E também existem fatores geradores de conflito e nós, como gestores, temos uma responsabilidade fundamental de poder alinhar essas questões para minimizar esses problemas, como, por exemplo, questões salariais. Isso já é histórico. Se nós formos olhar, né, quanto essa diferença, essa discrepância salarial entre médico e enfermagem, ele é sempre pelo menos 3 vezes maior para o médico em relação ao enfermeiro. São questões que existem, mas como que a gente pode fazer enquanto gestor para melhorar isso, para equilibrar essas diferenças? Isso é responsabilidade nossa. Uma questão social, ela existe, uma questão histórica em relação a isso, ela existe, mas como que a gente pode fazer para alinhar e minimizar essas questões? Outra questão muito importante, que gera muito conflito, e você como gestor é responsável por olhar atentamente em relação a isso, que é a questão de divisão de tarefa desigual, favorecimento de uma categoria em detrimento da outra, privilégios a uma categoria em detrimento da outra. São questões que parecem poucas, que historicamente existem, mas se você, enquanto gestor, não olhar atentamente para isso, você vai ver o quanto isso impacta no relacionamento da sua equipe, no desenvolvimento das atividades no dia a dia. Enquanto gestores, nós temos que ser justos em relação ao que vamos fazer para esses profissionais. Eu não posso privilegiar, colocar uma situação beneficiando apenas uma categoria profissional e deixar a outra sem ser vista, sem ser olhada. Nós temos necessidades básicas e uma delas é de ser vista, é de pertencer, é de estar ali sendo justo às situações. Quando um time percebe que não existe justiça, que não existe igualdade, seja de gênero, que eu desenvolvo a mesma função e ele, sendo homem, ganha mais, que eu tenho o mesmo trabalho, a mesma atividade, mas o outro tem mais favorecimentos em relação a alguma atividade do que eu, isso vai gerando sentimentos que culminam em ações. E nós, gestores, não podemos fechar os nossos olhos em relação a isso. Grande parte dos conflitos que eu resolvo hoje, é o que eu falo, o tempo todo eu resolvo conflito. O tempo todo durante o trabalho são questões como essa. Mas fulano não sei o que. Esse sentimento de que alguém está sendo favorecido ou não. Nós não podemos fechar o olho para isso, porque isso vai implicar diretamente no resultado final. Então essa é uma responsabilidade nossa, enquanto gestores, tá? Na próxima aula, nós vamos adentrar mais na questão relacionada aos traços de personalidade e como essa questão influencia no dia a dia do trabalho. É uma aula bastante gostosa, eu adoro falar sobre isso, porque há 8 anos fazendo gestão, trabalhando em relação a essa questão, eu vejo que se nós, gestores, não compreendermos a importância desses traços de personalidade, segundo a ciência, na divisão de tarefas, no relacionamento com o nosso profissional, a gente vai caminhar um caminho muito mais difícil e muito mais tortuoso. E quando a gente entende a importância de cada uma dessas coisas, nós compreendemos que se nós utilizarmos isso a favor, né,
desses traços, desse trabalho, os frutos vão ser colhidos com muita mais satisfação e muito mais resultado. Até breve!